Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 12 de fevereiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a gente tem duas notícias ruins vindas de Bakhmut, né? A primeira delas é que os ucranianos saíram de Krasnahorã, entregaram a cidade para os russos. Isso era algo previsível, eu expliquei para vocês, desde que os russos conseguiram furar a linha de defesa ucraniana ali em Blahodatne, né? Fizeram aquele saliente ali. A situação em Krasnahorã ficou muito complicada para os ucranianos, eles tiveram que abandonar a cidade, isso era previsível que eles teriam que abandonar em algum momento, né? Isso, porém, não muda muito a situação ali na região norte. Na região sul, porém, os russos conseguiram, com fogo de artilharia e foguetes, destruir uma ponte sobre o canal na rodovia T-0504, que é a rodovia que liga Konstantinivka a Bakhmut. Ou seja, dessa forma, eles interromperam completamente o uso dessa rodovia pelos ucranianos. Essa rodovia já era pouco usada porque ela estava sob fogo dos russos, mas era ainda uma alternativa que os ucranianos poderiam usar, agora não podem mais, né? Bom, mas não são só notícias ruins. Lá em Bakhmut mesmo, os ucranianos fizeram contra-ataques ao longo do dia de ontem e retomaram boa parte do bairro residencial que fica a nordeste de Bakhmut, né? Essa área tinha sido tomada pelos russos já, os ucranianos retomaram agora. Isso indica que talvez eles não estejam recuando da cidade como a gente imaginou, talvez eles estejam planejando ficar em Bakhmut mais tempo. Ou então foi só um ataque pontual, uma estratégia para causar o máximo de danos possível aos russos, né? De uma forma ou de outra, mostra que os ucranianos ainda têm a iniciativa ali, ainda têm o controle naquela região de Bakhmut. E foi descoberta uma grande conspiração entre o Surovikin, o Prigozhin e o Kadyrov, que tentaram tomar o Ministério da Defesa russo e mais alguns órgãos russos, isso entre setembro do ano passado até janeiro desse ano, né? Que o Prigozhin e o Kadyrov estavam falando contra o exército russo, isso a gente falou, isso era claro, havia mesmo essa briga, eles estavam criticando muito os generais, principalmente o Lapin e coisa e tal. O que a gente não sabia é que o Surovikin estava no trio também, né? O Surovikin comandou esse teatro de operações todo, toda essa frente de batalha durante esse período, de setembro até janeiro agora, né? Parece que em janeiro a coisa foi descoberta e isso foi desbaratado, e é por isso que o Surovikin foi retirado, colocaram o Gerasimov no lugar, né? O Putin colocou o Gerasimov no lugar, e agora a gente está vendo aí o Kadyrov meio sumido, não fala nada, e o Prigozhin falando besteiras como, não, vamos chegar até o Canal da Mancha, tomar a França e a Itália para entregar elas para os ucranianos. Umas ideias meio malucas assim, né? Pode parecer loucura, mas o fato é que, como a gente já explicou em outras situações, falar besteira é uma forma de se defender do Putin. Isso é típico de regimes ditatoriais e violentos, mafiosos desse tipo. Você pagar de maluco é uma estratégia que muitas vezes o pessoal faz para se safar nesse tipo de situação, né? Vamos entender esses assuntos em mais detalhes, vamos falar sobre essas notícias e outras notícias em mais detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, milésimo canal do Peter no YouTube, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente teve mais um depósito de munição atingido pelos ucranianos lá em Donetsk, né? Na cidade de Donetsk mesmo, nos subúrbios ali. Então, mais um depósito de munição. Isso é uma coisa relativamente usual, bastante comum. A maior parte das vezes a gente sequer tem imagens desses depósitos pegando fogo, mas é interessante saber que os ucranianos continuam atingindo a retaguarda russa com muita força, né? Bom, o Tatarigami, ele fez aqui um apanhado sobre esses ataques, esses vários ataques russos fracassados a Vuhledar, e é bem interessante ver aqui essa imagem, né, com todos os eixos de ataque que eles tentaram. Deixa eu tirar minha cabeça daqui para a gente mostrar isso, e a gente já falou sobre vários desses ataques aqui, né? Começou com o ataque principal aqui, que foi o primeiro deles, que eles tiveram o maior sucesso, em que chegaram nas dachas aqui a leste de Vuhledar.
Mesmo assim, não conseguiram avançar, foram expulsos. Depois tentaram várias vezes aqui, cada vez mais a leste, aqui para tentar contornar a mina de carvão que tem aqui em cima. Não conseguiram, chegaram a fazer um ataque até aqui atrás, ó, em Volodymyrivka. Depois tentaram aqui bem para cá, né? Foi essa última coluna que acabou sendo bastante trágica e matando bastante gente. Enfim, aqui estão todos os ataques que aconteceram ao longo das últimas semanas, todos eles com fracasso, né? Segundo o Tatarigami reportou ontem, ainda existem tentativas russas de avançar ali, mas são bem menos consistentes agora, bem mais focadas em grupos pequenos e coisa e tal, sem muito apoio armado, né? Ele descreve aqui cada um dos ataques, né, que foram feitos. Ficou bem interessante mesmo essa thread dele. E o que aconteceu, né? Segundo ele está dizendo que a destruição completa do 155º e a 40ª Brigada Marine russa é importante justamente porque realmente acabaram são tropas de elite, né? São tropas muito importantes. E como ele diz aqui, apenas um pequeno percentual das pessoas em uma brigada efetivamente atua nesse ataque, né? Participa desse ataque. Não dá para fazer grupos muito grandes, não seria nem prático fazer grupos muito grandes com isso daqui. Então, essas pessoas que vão fazer esses ataques acabam sendo as pessoas que têm muita experiência, coragem e capacidade de fazer esse tipo de coisa. A espinha dorsal da 155ª e da 40ª Brigada de Marines consistiam de sargentos e oficiais que estavam prontos a executar qualquer ordem. Não importa o quão arriscada fosse essa ordem, eles fizeram isso em Bucha, Irpin, e inclusive cometeram os crimes de guerra por lá, né? E depois das muitas causalidades, né, das muitas mortes dos VDV, que é uma outra tropa de elite russa, né, dos paraquedistas, lá na Batalha de Kiev, eles levaram um ano para restaurar capacidades de forma parcial. E a gente está vendo isso agora na área de Kriminá. E isso vai levar mais esse tempo todo para os marines conseguirem novamente ter a sua capacidade restaurada, né? Ou seja, até eles terem novamente uma tropa capaz de fazerem ataques significativos, vai levar muito tempo. Então, o fato deles terem sido destruídos nesses avanços lá sobre Vuhledar é bastante interessante. É uma tropa de elite russa que acabou sendo praticamente incapacitada devido aos erros de estratégia adotados ali, né? Isso daqui é só a parte 1 dessa thread, né? Ele pretende fazer cada uma desses ataquezinhos aqui, explicando em detalhes o que aconteceu e quais as consequências. Então é bem interessante isso daqui, né? Bom, e o Andrew Perpetua, ele mostrou aqui um vídeo, né, explicando como não passar por um campo minado com tanques, né? E deixa eu ampliar isso aqui e mostrar para você. Eu sei que isso aqui arrisca o YouTube tirar a monetização do canal, mas é bem interessante isso daqui, né? Dá para ver aqui, são 4 blindados russos, na verdade tem mais um que está vindo mais aqui atrás, e eles querem passar por esse campo minado que tem aqui, seguindo justamente o trilho de pessoas que vieram antes deles, e eles sabem que vão ter problemas, né? Então, o que acontece? Isso aqui é muito não profissional. Em determinado ponto, eles encontram um local... Aqui, ó. Então, estão os 4 blindados aqui, eles encontram um outro blindado que já havia explodido antes. Então, eles já tinham tentado antes atravessar esse ponto, encontram um outro blindado aqui. Aí, o que eles pensam em fazer? Bom, primeiro o cara tenta contornar aqui pela direita, né? E, lógico, encontra a mina. Aí o que faz o outro pessoal ali? Não, vamos contornar pela esquerda. E você já vê aqui alguns combatentes simplesmente saindo dos carros porque já perceberam o problema que vai ter aqui, né? E, lógico, como esperado, encontram outra mina. Mas repara que a outra mina pega principalmente o segundo veículo, né, o segundo blindado. Aí o primeiro ainda está operacional, ele tenta voltar, então ele tenta voltar bem, enfim. Isso mostra realmente uma forma bastante ruim de lidar com esse tipo de coisa pelos russos, né? Isso aqui não foi artilharia, isso aqui é minas no chão mesmo, mas claramente mostra o problema desse pessoal, né? Bom, vamos falar de Bakhmut, porque Bakhmut a gente tem algumas notícias que não são muito boas aqui, né?
Aqui nesse mapa ainda está mostrando Krasnohoran como estando parcialmente em poder dos ucranianos, né? Dá para ver aqui a cidade de Krasnohoran, mas como a gente explicou, os russos, depois que conseguiram tomar Blahodatne, e mais do que isso, conseguiram tomar as posições ucranianas nas colinas aqui a norte de Blahodatne, eles conseguiram avançar por aqui e chegaram até a M03. E com isso, né, tornaram a situação dos combatentes ucranianos nessa região aqui, nesse pocket aqui de Krasnohoran e Paraskovivka, bastante complicado, né? Então eu falei para vocês, é muito provável que os ucranianos saiam daqui, não justifica manter Krasnohoran. Krasnohoran tinha utilidade manter ela nas mãos dos ucranianos justamente para evitar o avanço russo a partir daqui. Mas uma vez que eles já conseguiram furar a defesa ucraniana aqui em Blahodatne, não fazia mais sentido ter isso daqui, né? E os ucranianos estão mantendo esse avanço russo contido aqui em Zalizniansk, né? E tem outras posições defensivas aqui também. Então os russos não conseguem avançar mais, mas agora o pessoal que estava aqui em Krasnohoran, a gente já falou isso alguns dias atrás, eles iam ter que sair, e agora a gente tem a informação de que eles saíram de fato. Tá aqui a informação, a imagem dos russos tirando a fotozinha aqui na entrada da cidade, o que significa que eles tomaram toda a cidade aqui de Krasnohoran, né? Agora a questão toda é Paraskovivka, né? Se eles vão também conseguir tomar Paraskovivka. Paraskovivka, o problema é um pouco menor, não é um problema tão crítico contra o Krasnohoran, porque ela não está tão circulada, né? Não está tão cercada pelos russos assim. Ainda assim é uma posição complicada, né? Vamos ver qual vai ser a estratégia ucraniana. Vocês vão tentar manter Paraskovivka para evitar avanço maior dos russos, ou se eles vão deixar Paraskovivka também e focar em Yardini, né, aqui nessa região, que seria a próxima defesa natural aqui, né? Bom, além disso, a gente teve aqui uma notícia ruim, justamente está indicada aqui a imagem dessa ponte aqui na rodovia T0504, que nesse mapa aqui aparece como N32, né? Então é a rodovia que liga Konstantinivka a Bakhmut. Era uma das principais vias de abastecimento das tropas ucranianas aqui em Bakhmut. Já não estava sendo tanto usada assim, porque como os russos já estão muito próximos, eles tinham controle de fogo sobre a N2 aqui próxima de Chassiv Yar. Então já não estava sendo muito usada por aqui, né? Então os ucranianos já estavam usando mais a O0506, que é essa outra estrada que está mais protegida aqui, né? Só que agora os russos conseguiram destruir a ponte que passa sobre o canal. Tá vendo aqui? Tá aqui a placa dessa rodovia, indicando que é essa rodovia mesmo. Então eles conseguiram derrubar essa ponte que atravessava o canal. Esse canal, eu não sei se ele tem algum nome, mas eu não consegui encontrar um nome para ele aqui nos mapas, né? Enfim, é um canal de irrigação, tá? Tem muitos lá na Ucrânia. Então é um canal que passa aqui e essa rodovia ela passa por cima do canal e a ponte foi destruída. Então dá para ver aqui claramente que está totalmente inutilizada a ponte. Não tem como os ucranianos usarem mais essa rodovia para abastecer a cidade de Bakhmut. Isso certamente é um problema, né? Porque, como eu falei, você ter uma rodovia que está sob fogo do inimigo é ruim. Mas, em última análise, você consegue usar essa rodovia ainda, né? Se for necessário. Agora, você não tem mais essa possibilidade. Isso deixa a situação em Bakhmut ainda mais crítica, porque aqui a M03 também já está sob controle de fogo dos russos, né? Essa rodovia aqui ao norte. Então, a última rodovia que sobrou, que ainda está plenamente usável, vamos dizer assim, pelos ucranianos, é a O0506. E aquele negócio, se os ucranianos pretendem, de fato, sair da cidade sem muitas perdas, eles não podem deixar isso acabar totalmente. Porque, veja, a O0506 também passa por vários canais aqui, ó, vários cursos de água aqui. Aqui também o mesmo canal, ela atravessa mais aqui na frente.
Então, à medida que os russos forem avançando aqui, essa situação pode ficar complicada. Eles podem acabar cortando essa última estrada grande aqui para uma eventual retirada dos ucranianos daqui, né? Tem muitos ucranianos em Bakhmut, tem muito equipamento, muita munição, então para recuar esse tudo é uma coisa complicada. Quanto antes eles forem fazendo isso, melhor. E aí o fato, aí que vem a outra notícia, porque eu falei para vocês que eles já estavam planejando a evacuação aqui de Bakhmut, já estavam deixando essa parte leste da cidade, passando para esse rio aqui, né, o Bakhmutka, que é o rio que corta Bakhmut, e já é um primeiro passo para recuar da cidade. Evidentemente, recuar tanta tropa assim não é um procedimento simples, mas a gente teve algumas boas notícias, né? O Kianin está falando aqui que não houve grandes mudanças ao sul de Bakhmut, as linhas de suprimento estão intactas, ele diz isso, né? Ou seja, provavelmente ele está se referindo a O0506, que já era a linha de suprimento que eles tinham para fazer isso daí, e operações ofensivas levaram a algumas posições sendo recapturadas. E aqui o Noel ele fala que isso aqui, pelo meu entendimento, isso significa os subúrbios a nordeste da cidade, né? E justamente, você lembra, essa parte residencial aqui, ó, toda essa parte aqui já tinha sido tomada pelos russos, a gente chegou a mostrar isso daqui, e os ucranianos aparentemente retomaram isso daqui. E aqui também, ó, repara, toda essa parte aqui, ó, tudo isso daqui já tinha sido tomado pelos russos. Essa parte daqui, esse lixão que tem aqui, toda essa parte aqui estava já na mão dos russos e aparentemente essa linha andou bastante para trás aqui, né? Os ucranianos conseguiram um avanço significativo aqui. O Voltage, ele fala aqui também que a Operação Bakhmut foi um sucesso. Nós vamos reportar isso mais tarde hoje à noite, então eles não podem ainda falar exatamente o que houve, mas foi um sucesso essa Operação Bakhmut, né? Ou seja, o que a gente está vendo é justamente que eles estão conseguindo avançar aqui, né? E aí, poxa, mas espera, eles não estavam fazendo um recuo aqui? A ideia não é que cada vez está mais difícil eles mandarem suprimentos e coisa e tal, não estariam fazendo um recuo aqui, né? Muito estranho essa história, mas é aquele negócio, podem ser duas coisas. Podem ser primeiro que não estão fazendo um recuo mesmo, que decidiram manter as tropas em Bakhmut por mais tempo, e essa contraofensiva aqui na região leste aqui faz sentido nesse cenário, né? Eles querem manter a cidade. E outra coisa possível é justamente aquele negócio da defesa em profundidade, né? Eles deixaram os russos avançar para agora fazer o contra-ataque e causar o máximo de danos nos russos possíveis. Ou seja, esse contra-ataque ucraniano aqui, o objetivo dele era exatamente você causar danos ao inimigo, né? A gente sabe que Bakhmut não é uma cidade estratégica. Se os ucranianos tiverem que sair daqui, não é alguma coisa que seja particularmente ruim, mas o objetivo ucraniano é justamente causar o máximo de danos nos russos aqui nessa região, e isso estaria de acordo, né? Essa estratégia de fazer defesa em profundidade estaria dentro desse framework, né? De causar o máximo de danos aos russos aqui. De qualquer forma, foi impressionante a quantidade de avanço aqui, embora, de novo, a gente não tenha nada oficial ainda, tá? Tudo aqui são pessoas falando algumas coisas, e vamos aguardar para ver se a gente tem mais informações sobre esses avanços ucranianos aqui, né? O Alexei Danilov, que é um conselheiro de segurança nacional do ucraniano, né, ele falou que a Rússia já começou a nova ofensiva, mas tem muitos desafios, mas não consegue avançar, né? Eles já começaram a ofensiva deles. Eles não falam isso publicamente. E nossas tropas estão repelindo esses avanços, né? Ou seja, se foi isso mesmo, é uma excelente notícia, porque como eu falei para vocês, que haveria essa ofensiva, haveria aqui nessa região, aqui em Luhansk, e seria uma ofensiva muito forte. A questão toda é se os ucranianos conseguiriam segurar essa ofensiva. Por quê? Porque a ideia é justamente depois haver a contraofensiva ucraniana nessa mesma região, né? Que os ucranianos vão perder algum território, alguma coisa, é natural que eles percam alguma coisa. Mas se os russos já estão fazendo essa ofensiva e não estão conseguindo avançar nada, melhor ainda, né?
estão só liquidando os próprios guerreiros e depois isso vai enfraquecer o exército russo nessa região, justamente capacitando os ucranianos para avançarem, né? A gente mencionou esse negócio, né, que justamente esses avanços russos aqui em Vuhledar, ou tentativas de avanço russo em Vuhledar, Bakhmut e Avdiivka, que a gente falou ontem, tinham o objetivo justamente de forçar os ucranianos a trazerem as reservas daqui, né, onde elas estão aqui em Kharkiv e Luhansk, para mais ao sul na linha de frente, de forma que os russos pudessem fazer esse avanço aqui sem os ucranianos terem reservas adequadas nessa região. Os ucranianos não caíram nesse papo, conseguiram segurar esses avanços russos na maior parte das situações. Só em Bakhmut que houve aí algum território conquistado pelos russos. De qualquer forma, o mais importante é que os ucranianos não caíram na armadilha e estão bem protegidos aqui para segurar esse avanço russo, né? Então, o Danilov falou isso num programa de televisão ontem e é bastante significativo isso daí, realmente bem interessante ver. Bom, vamos dar uma revisada na linha de frente aqui, o que teve de novidade. Ele está apontando uma informação aqui interessante sobre o clima ali na região, particularmente aqui em Zaporizhia e Kherson, na parte sul da Ucrânia, que esse inverno está sendo muito seco, está caindo muito pouca precipitação, seja chuva ou neve. E o que acontece nesse caso? Vocês conhecem a estação da lama lá na Ucrânia, né? Naquela região toda ali, né? Na Rússia, Ucrânia, tal, Rasputitsia, coisa e tal. O que causa aquela lama toda? É justamente a neve que cai durante o inverno e quando chega a primavera, ela derrete e aquilo fica um lamaçal danado ali na região, muita lama em tudo quanto é lugar. Como está tendo pouca precipitação, pouca neve, o que ele está dizendo aqui é que você acaba tendo... A expectativa é que essa estação da lama acabe sendo curta esse ano. Então, e isso é interessante porque particularmente isso é verdade aqui em Zaporizhia, que é onde os ucranianos pretendem fazer certamente um dos eixos de ataque deles agora na ofensiva, que é a tentativa de tomar Melitopol. Todo mundo sabe que existe esse plano dos ucranianos, né? Então, isso pode favorecer esses planos tão logo cheguem os blindados lá do Ocidente. É bem possível que os ucranianos consigam fazer isso com muita facilidade devido a uma estação da lama curta que deve ser esse ano, né? Bom, ele começa falando aqui sobre a linha de frente em si, aqui em Kriminá. Ele nem falou sobre a parte mais ao norte lá, não deve ter nenhuma grande novidade. Então ele fala que os russos foram vistos aqui bem próximo de Torsk, já chegando aqui no rio Zerebets. Então repara, isso aqui realmente significa que os russos estão avançando aqui nessa região, né? Isso é esperado, isso não é um problema. Isso é a grande ofensiva dos russos. Se eles estão conseguindo andar só isso daqui, é muito positivo no final das contas. Se for só isso daqui, se os ucranianos perderem só esse trecho aqui entre os Zerebets e Kriminá, tá excelente, né? Enfim, foram contidos aqui em Torsk, também parece que em Ampil eles tentaram alguma coisa, em Ampolivka e Dibrova e também aqui em Bilororivka, né? Tentaram avançar aqui, não conseguiram avançar muita coisa, mas dá para ver que essa floresta aqui, essa região aqui ao norte, a noroeste de Kriminá, os russos têm alguma certa facilidade aqui, né? Nota que esse pontinho aqui indica apenas que foram vistas tropas russas ali. Não quer dizer que os russos dominam essa área, isso pode ser apenas uma patrulha, um pelotão avançado, pode ser apenas uma tentativa de avanço aqui, não quer dizer que eles tenham domínio, né? Eles têm domínio nessa área aqui, que é a área de floresta noroeste de Kriminá. Aqui sim os russos têm domínio, né, na cidade de Kriminá em si, mas toda essa área aqui entre essa linha vermelha e essa área azul, que é o domínio dos ucranianos, isso aqui tudo é no man's land, né? É terra de ninguém, né? Tá em batalha ali o tempo todo, né? De qualquer forma, mostra que os russos estão avançando aqui, eles estão realmente conseguindo avançar alguma coisa. E também mostra que não é tanta coisa assim, para essa tal grande ofensiva russa, a coisa não está caminhando muito bem, não. Depois ele parte para Bakhmut, falando sobre as imagens aqui de Bakhmut hoje, né? Mostra aqui alguns lugares pegando fogo. Realmente a cidade totalmente destruída, né? Isso é de se imaginar, infelizmente.
Segundo o exército ucraniano, eles impediram ataques aqui em Krasnohorã, Paraskovivka e vários outros lugares aqui, mas aquele negócio, né? A gente sabe que depois disso os ucranianos saíram de Krasnohorã, ainda estão em Paraskovivka, então houve essa mudança aqui. Mas Krasnohorã não faria muita diferença depois desse avanço russo aqui na M3, né? Aqui o Defmon está explicando aquilo que a gente já explicou, né? Que na verdade os russos conseguiram tomar as posições ucranianas aqui ao norte de Blahodatna e com isso permitiram esse avanço aqui pela Ravina aqui nessa região, mas não é nada muito forte, não é nada que tenha realmente avançado em Zalizniansk e outras cidades aqui, né? Mas de qualquer forma, Krasnohorã está perdida, não tem como salvar. Paraskovivka agora é a linha de frente aqui nessa região de Bakhmut, né? O Arestovich fez a live dele semanal agora, né? Agora ele faz só uma por semana, contando a situação lá na Ucrânia. É sempre interessante porque eles têm algumas informações adicionais, né? Bom, ele começa aqui falando sobre aquele ataque de mísseis contra a infraestrutura civil ucraniana. Isso aqui a gente já viu, não tem muita novidade aqui. Ele fala também sobre aquele míssil que atravessou o espaço aéreo da Romênia e coisa e tal. E a posição que ele fala é claro, né? É evidente que a OTAN não quer entrar na guerra diretamente, por isso negou que o míssil tenha passado ali pela Romênia. E ele fala sobre aqui alguns ataques e coisa e tal. Um ataque com sucesso em Berdiansk, que matou 100 soldados russos. A gente falou sobre esses ataques todos aqui. Agora, eles falam aqui sobre a dificuldade, né, a linha de frente, coisa e tal, os russos têm atacado com muita força. Agora, informações importantes que ele traz aqui, o Wagner parou de recrutar prisioneiros, mas agora é o próprio Ministério da Defesa russo que está com o Gerasimov, que está recrutando prisioneiros nas prisões russas, ou seja, o que aconteceu não foi que a Rússia deixou de usar a estratégia dos prisioneiros como bucha de canhão e coisa e tal, é simplesmente que o Wagner foi tirado fora dessa coisa, né? Isso pode ser interpretado como o começo do fim para o Wagner, né? E a gente vai falar mais adiante que pode ser muito mais do que o começo do fim, pode ser já o fim do fim. O Wagner ele falhou em tomar Bakhmut, né, que era o grande objetivo deles, então isso pode ter contribuído para o Wagner estar sendo ostracizado, né? Agora, uma informação importante que a gente não tinha falado aqui é justamente a questão de pesquisas de opinião na Rússia, que mostram que agora 70% dos russos conhecem alguém que está envolvido na guerra na Ucrânia. Ou seja, isso acaba trazendo a guerra muito mais próximo para o pessoal que mora na Rússia, e com isso 73% já suportam o imediato fim da operação militar especial, entre aspas, mesmo sem conseguir nenhum objetivo. Ou seja, pesquisas de opinião na Rússia já estão dizendo que o povo quer que acabe esse troço, não aguenta mais isso, né? E existe um grande declínio no suporte para uma guerra de longo prazo. Em dezembro, 28% dos russos ainda disseram que a guerra tinha que durar o tempo que for necessário. E isso caiu agora para 12%, né? A maior parte dos russos eles são a favor de fazer uma operação especial militar no Cazaquistão ou então nos países bálticos, né? Ou seja, mostrando que o pessoal não é que eles não estão preocupados com a guerra, não é que eles achem errado a Rússia fazer uma guerra. A questão é que eles estão vendo que essa guerra está muito ruim, os russos não estão conseguindo nada, eles preferem tentar em outro lugar, né? A preocupação deles é que eles sejam impactados pessoalmente, não é que não gostem de guerra, né? Outra coisa que ele coloca bem interessante aqui é sobre a economia russa, dizendo que os lucros, né, de exportação caíram quase 4 vezes, e isso significa que as sanções estão cada vez impactando com mais força, né? E muitas empresas russas recusaram de contribuir voluntariamente com 250 bilhões de rublos no budget russo. O Putin fez um apelo às empresas para contribuir voluntariamente e a maior parte falou, não, eu passo, né? Isso indica uma grande falta de confiança no governo russo, o que faz todo sentido. Então, a economia russa ela está se movendo em direção a um modelo cinza,
ou seja, um modelo mais informal, né? E isso vai acabar reduzindo a renda de impostos para o governo russo, o que é excelente, né? Bom, ele fala alguma coisa aqui sobre o encontro que vai haver agora no aniversário da guerra lá na Polônia. Vocês sabem, agora no final de fevereiro, o Biden vai à Polônia, vai se encontrar com o presidente Duda lá da Polônia, muito provavelmente o Zelensky vai lá também. E, como ele coloca aqui, ele não viria até aqui sem alguns presentes para nós, né? E qual que é a ideia? Que a gente sabe que vem coisa aí, eu já falei para vocês, é 6 bilhões esse novo pacote que o Biden deve anunciar na visita dele da Polônia, mas a gente não sabe ainda o que. Eles estão falando só que 6 bilhões é um pacote muito grande, mas a gente não sabe exatamente o que terá nesse pacote de ajuda, né? Enfim, ele fala aqui sobre mísseis de longo alcance que vão fazer muita diferença nessa guerra, e ele fala aqui uma frase meio enigmática, né? Um monte de surpresas esperam os russos. O pessoal que apoia a Ucrânia vai ser surpreendido de forma positiva. Julgando por Vuledar, os russos já estão experimentando problemas massivos com as suas capacidades ofensivas, né? A ofensiva russa pode ir de forma contrária ao que os russos planejam e suas expectativas, né? A gente sabe disso, que os ucranianos estão planejando só passar essa primeira tentativa russa de avançar para em seguida fazer a contraofensiva deles, né? Vamos ver como é que vai acontecer isso daí. Por final, ele fala sobre o Mikhail Saakashvili, que é aquele ex-presidente da Geórgia, né, que está numa situação muito ruim. Aliás, liberaram alguns vídeos dele na prisão do ano passado ainda, né, e mostram realmente ele tendo colapsos e coisa e tal, e o pessoal tendo que socorrer ele. Enfim, a saúde dele está deteriorando muito rápido, infelizmente. Eu não vou tocar o vídeo porque o YouTube não gosta desse tipo de vídeo, mas parece que realmente a situação dele é muito crítica. Agora, parece que estão preparando para aumentar a pressão na Geórgia para que ele tenha um tratamento humano, que ele seja levado para um hospital, né, para ser tratado, né? O Instituto para o Estudo da Guerra traz algumas informações interessantes. Aqui ele disse que oficiais militares ucranianos e nacionalistas pró-guerra russos estão diminuindo a habilidade, estão diminuindo a visão sobre a habilidade russa de fazer uma grande ofensiva em Donetsk neste momento, né? Os ucranianos eram esperados de fazer isso, afinal eles são contrários. Mas como é que os bloggers militares russos estão dizendo também que eles não têm essa capacidade, né? Então a grande questão é justamente o que houve lá em Vuledar, né, que mostrou realmente uma falha tática muito grande dos russos, uma derrota muito grande lá, o que acabou ferindo essa, digamos, autoestima desse pessoal, né? Bom, a disparidade entre os avanços limitados, mas significativos da Rússia em Bakhmut e a falta de avanços em qualquer outro lugar da Ucrânia pode indicar realmente que o grande problema ali é que a Rússia é incapaz de garantir avanços rápidos através de guerra mecanizada, de blindados, né? Ou seja, ali em Bakhmut, em que eles tentaram avançar basicamente com onda humana, eles conseguiram de fato avançar alguma coisa. Nos outros lugares que eles tentam uma abordagem mais mecanizada, que poupa a vida dos soldados, que poupa as tropas, eles não conseguem ir a lugar nenhum, né? Ele fala um pouco sobre a questão do Prigozhin aqui, mas a gente vai falar tanto do Prigozhin daqui a pouco que é melhor nem até pular essa parte aqui, né? E vamos falar já da questão do Prigozhin, né? O Vladimir Oshenkin, ele é um ativista de direitos humanos russo que fugiu da Rússia. Ele está hoje na França, né, como exilado político, mas ele tem muitos contatos na Rússia, ele tem muita informação lá por dentro. Inclusive, sempre que algum oficial russo, alguma pessoa importante russa pensa em fugir do país, né, geralmente ele é o cara que o pessoal entra em contato para conseguir, né, fugir para a França ou fugir para algum país do Ocidente. E ele está dizendo aqui que ele teve informações bastante detalhadas de que houve uma tentativa de golpe na Rússia entre setembro de 2022 até janeiro de 2023. E quem estava envolvido nessa tentativa eram o Prigozhin, o Kadyrov e o Surovikin.
Assim, o Kadyrov e o Prigozhin, a gente já sabia, né? Vocês sabem, a gente falou sobre isso, né? Eles criticando demais os generais russos, particularmente o Lapin, então criticando muito Gerasimov, Shoigu e coisa e tal, e não sem razão, mas era esperado que essa briga deles, né? Agora, o Surovikin era o comandante das forças russas ali no teatro de batalhas, né? Ele foi nomeado pelo Putin como grande gestor da guerra. E aí, qual que era a ideia? Ele queria tomar o Ministério da Defesa, o Kadyrov queria tomar a Rosguardia e o Prigozhin queria algum outro posto ali dentro. Aqui está falando que é o FSB, virar diretor do FSB. Eu não sei se chegaria a isso, mas algum posto grande dentro do Ministério da Defesa seria o mais possível, né? O Chris O, ele traz aqui um detalhamento maior desse plot que foi descoberto aí, né? Então, o Vladimir Osserkin, né, que é aquele dissidente lá da França, né, que está lá na França, ele falou então que o Prigozhin, o Kadyrov e o Surovikin formaram um triunvirato no último outono, numa tentativa falha de tomar o Ministério da Defesa russo, né, e capturar todo esse esforço russo ali na Ucrânia. O Osserkin disse que o Prigozhin estava querendo o posto de primeiro deputado do Ministério da Defesa, ou seja, vice-presidente do Ministério da Defesa. O Kadyrov tinha planos para tomar a Guarda Nacional, a Rosguardia, e o Surovikin se tornou, de fato, o comandante de todas as forças russas na Ucrânia em outubro de 2002, mas ele queria chegar a ministro da Defesa, né? Porém, o Osserkin, ele diz que o FSB ficou sabendo disso daí, descobriu desse plano, e o trio foi tomado num tradicional dilema do prisioneiro, né? Cada um deles acabou não querendo arriscar sua própria reputação para proteger o plano, e no final o plano fez água, né? O Surovikin foi o primeiro a cair no dia 11 de janeiro. Lembra que a gente falou que isso foi estranho, porque ele ficou menos de 3 meses comandando as tropas lá, e o Putin colocou o Gerasimov. O Gerasimov é um cara das antigas, né? Um cara que está afastado do exército há muito tempo. Ele é o Estado-Maior lá das Forças Armadas Russas, mas é já um cargo mais de comando assim, externo, né? Botou ele para comandar a guerra diretamente. O Prigozhin, a gente está vendo, ele já está bastante queimado aí nos últimos dias. A gente tem visto isso acontecer com muita força, né? O Putin queimar o Prigozhin. E o Kadyrov, vocês estão vendo como é que o Kadyrov está silencioso? O Kadyrov adorava falar um monte de besteira e tal. Sempre tinha alguma notícia do Kadyrov falando alguma merda. E o Kadyrov está silencioso, não fala nada, né? Então, agora, o que está acontecendo? Por que o Prigozhin está falando, por exemplo, deu aquela entrevista falando que não, que a gente vai tomar o Canal da Mancha, vamos chegar até o Canal da Mancha e vamos dar a França e a Itália para os ucranianos e não sei o que lá, em recompensa por a gente tomar a terra dos ucranianos. Umas coisas que não tem sentido nenhum, né? Enfim, tem gente dizendo que a coisa está muito séria lá para o Prigozhin, que tem gente apostando que tanto ele quanto o Kadyrov não vão durar muito tempo depois desse coisa descoberto, né? E aqui o Camil Galive, ele traz uma visão que é muito interessante, a gente já falou sobre isso, né? Ontem eu mostrei essa entrevista do Prigozhin falando essa loucura, que não, que nós vamos chegar lá na França, entre a França e a Inglaterra, e não sei o que lá, e vamos destruir a Europa toda e coisa e tal. E aí você fala assim, olha só, quando você vê membros da elite russa agindo de forma maluca, entenda, eles estão agindo de forma 100% racional. Apenas que é esperto você fingir que é maluco. Pagar de maluco pode ser a saída, né? Porque as opções que eles têm são: se eles forem a voz da razão, o Putin te destrói. Se você for maluco, o Putin pode não se importar com você. Ou então você pode ficar quieto, né? Aí ele explica o seguinte, o que ele fala mais aqui, eu vou resumir essa thread dele aqui, né? Mas o que ele fala em última análise é o seguinte: tem muita gente na Rússia insatisfeita com Putin e com essa operação especial. Muita gente mesmo. Na elite, o pessoal ali logo abaixo do Putin, tem muita gente insatisfeita. A questão toda é, como é que esse pessoal vai fazer para conseguir alguma coisa? Bem, eles precisam de um líder para conseguir negociar alguma coisa com o Ocidente. Quem seria esse líder que essa elite russa poderia ter para negociar com o Ocidente? Tem que ser alguém da própria elite,
tem que ser alguém que tenha conexões com agentes estrangeiros e que tenha alguma reputação. Então, isso seriam os três elementos, né? E veja, esse pessoal da elite sabe disso, o Putin sabe disso, e o pessoal da elite sabe que o Putin sabe disso. Então, o Putin não é idiota, e aqueles que estão em torno do Putin sabem que ele também não é um idiota. Então, o Putin sabe desse risco, né? E todos sabem que existe esse risco, que o Putin entende esse risco. Então, qual que é a questão? Ser da elite, a pessoa não pode deixar de ser da elite. Ter laços com o Ocidente, ela não pode deixar de ter laços com o Ocidente. O que ela pode deixar de ser? Ter uma reputação aceitável para o Ocidente. Então, esse pessoal, quando faz isso, eles estão de propósito sacrificando a reputação dele no Ocidente para que o Putin não veja aquela pessoa como uma ameaça, né? Quando o cachorrinho de estimação dele, o Medvedev, né, fala que não, que temos que jogar bomba nuclear, vamos jogar bomba nuclear na Inglaterra, vamos jogar nos Estados Unidos, vamos explodir o mundo e coisa e tal, ele sabe, ele não tá falando isso pra gente aqui no Ocidente, né? As Russetti às vezes acham, né? As Russetti acham que, não, tá vendo aí? Eles vão jogar bombas nucleares, temos que ficar preocupados. Mas não, ele não tá falando pro resto do pessoal, ele sabe que aqui no Ocidente todo mundo olha pra isso e fala, caramba, que lorota, não tem lógica nenhuma isso. Mas enfim, ele tá falando isso para o Putin. Ele quer dizer pro Putin, tá vendo, Putin? Eu destruí minha reputação. Lá no Ocidente ninguém me leva a sério, então eu não posso ser esse cara que vai fazer a ligação da elite russa com o Ocidente. Eu não posso, eu destruí minha reputação. É a mesma coisa que o Prigozhin fez nessa entrevista. Ele está querendo destruir a reputação dele com o Ocidente justamente para não cair nesse clubinho que pode ser entendido como um possível ataque ao Putin, né? E daí ele fala um monte de outras besteiras aqui, mostra outras situações e coisa e tal, e aí que ele chega a essa conclusão, né, que se você quer ver realmente quem é que tá contra Putin seriamente nessa história, é o pessoal que está silencioso. Por quê? Quem está falando alguma coisa, criticando de forma direta, o Putin vai destruir essa pessoa. Seria uma estratégia louca, né? Se você fica maluco, beleza, o Putin mantém você, mas aí você é um maluco, você não tem como construir essas pontes para tentar alguma coisa contra o Putin. Agora, o pessoal que está quieto, esse pessoal é de onde a gente deve esperar que o Putin vai acabar sofrendo o ataque, né? Ele fala que o pessoal da Voz da Razão, né, que realmente critica de forma correta o Putin, é simplesmente um conjunto vazio. Ninguém faz isso porque sabe que morreria imediatamente, né? O que a gente deve prestar atenção é isso. O pessoal que está quieto ou tentando ficar quieto é aquele que é o mais perigoso para o Putin nesse momento, né? E para vocês terem uma ideia de como está séria a situação do Prigozhin, o Kremlin baniu qualquer menção ao Prigozhin e ao grupo Wagner em todos os canais da televisão russa. Prigozhin, meu amigo, está vivendo em tempo emprestado, né? Aqui já está a Newsweek perguntando aqui, os dias do grupo Wagner na Ucrânia estão numerados, né? Ou seja, está perto do fim esses dias, e aparentemente depois dessa grande reviravolta aí, dessa grande coisa, aparentemente sim, né? O Kadyrov está quieto. Por que o Kadyrov está quieto? O Kadyrov ele tem uma vantagem em relação ao Prigozhin e ao Surovikin, que é o Putin precisa dele para manter a Chechênia, digamos, quieta, né, ordenada. Se o Putin resolver descontar no Kadyrov, o que pode acontecer é a Chechênia voltar a ser um problema para a Rússia, o que o Putin não quer, né? Começam a surgir algumas vozes aqui na Rússia, né? Esse Yuri Murin, que estava sendo entrevistado pelo Strelkov, disse que a guerra deveria parar imediatamente, que isso daqui tá muito problemático para a Rússia. Aqui os próprios propagandistas russos aqui estão dizendo que ninguém esperava que essa guerra fosse durar tanto tempo assim. Enfim, dá para ver que o humor lá na Rússia não está dos mais positivos, né? Bom, saiu a informação de que os T-14 Armatas não vão ir para a frente de batalha. Ninguém esperava outra coisa. Eu mencionei aquele dia justamente para dizer que era mentira do pessoal russo, não vai, né? E aparentemente, mais do que isso, o T-14 Armata está acabado. Parece que é um projeto que vai ser abandonado pelos russos, né?
E finalmente, um último assunto que eu acho muito importante tratar aqui é a questão do Starlink e a briga com a Ucrânia e coisa e tal, e algumas pessoas dizendo que, não, que a Starlink não está deixando os ucranianos usarem a antena para objetivos militares e coisa e tal. Enfim, criou uma situação enorme em cima disso daí, quando na verdade aparentemente não é nada, né? Existe aqui a informação de que o Kymeta, ou Kymeta, não sei como é que se pronuncia isso daqui, que seria um concorrente da Starlink, estaria negociando com o Pentágono para substituir a Starlink e coisa e tal. Mas olha só, eu acho muito pouco provável que eles consigam montar toda a infraestrutura do Starlink em tão pouco tempo. Então, não sei, né? Mas de qualquer forma, a informação que a gente tem aqui do Alpha Centauri aqui, tá tudo em ucraniano essa thread, mas a gente pode traduzir aqui, e ele fala basicamente que é uma thread sobre o ban ao uso militar da Starlink. O que isso significa? Olha só o que ele fala de forma clara. Isso aqui é um ucraniano que está envolvido lá com a guerra, que está vendo essas coisas diretamente. Não, o Elon Musk não baniu o uso pelos militares ucranianos. O print screen que andou circulando um print screen, né, em que um soldado pedia uma Starlink e o suporte se recusava a enviar, falando que, não, que isso é uma conta para uso militar e não pode, né? Então, esse tipo de print screen é algo típico do que acontece lá, né? Então, aqui, se você vê, muitas vezes os soldados ucranianos pediam a Starlink dizendo justamente que, olha só, isso é para uso militar no fronte de batalha, por favor, faça isso urgentemente, coisa e tal. E daí o suporte da Starlink respondia dizendo que, olha só, não, pelos termos de uso, vocês não podem usar isso em coisa militar. Então, era uma mera questão de formalidade burocrática. Pelos termos de uso, não pode. Então, se você faz um pedido dizendo que você é um militar, que você está na frente de batalha, faça isso rápido porque é militar, o suporte não pode te atender. Então, o segredo é só você pedir sem falar nada. Se você pedir sem falar nada, sem falar que é um militar que está na frente de batalha, pedindo apenas emergência, eles atendem esse suporte seu, eles atendem, resolvem o problema e coisa e tal. Então, é simplesmente falso que esses terminais da Starlink não estejam funcionando ou coisa e tal. O que acontece só é isso, é que alguns soldados ucranianos, não sabendo que não pode mencionar o uso militar, faziam isso e o pessoal do suporte dava um puxãozinho de orelha. Não pode falar que é para uso militar. Pelo acordo de uso não pode ser usado militarmente, né? Ou seja, e aí o que acontece? A Rússia pegou esse negócio, amplificou isso pela rede de bots dele, justamente por quê? Porque eles querem causar discórdia entre a Ucrânia e a Starlink. Então, na verdade, no final das contas, esse papo de que Starlink não está deixando uso militar é propaganda russa. Não tem nada nisso daí, os ucranianos estão conseguindo usar normalmente na linha de frente, não tem nenhum uso da Starlink que tenha sido proibido de fato pelo Elon Musk, é apenas o entendimento errado de interações entre soldados ucranianos e o suporte da Starlink. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.